Fala galera, meu nome é Andrei Medeiros, esse é mais um vídeo do canal Reflexão Teológica. Hoje eu gostaria de falar sobre as teorias e o fato da ressurreição de Cristo. Tudo que eu estarei falando hoje é com base no livro Em Guarda, do teólogo apologista cristão William Lane Craig. Quando nós falamos sobre a ressurreição de Cristo, é muito importante nós sabermos que ao longo dos séculos, alguns céticos, por não acreditarem que Jesus ressuscitou, eles criaram diversas teorias para justificar isso. A crença deles que Jesus não ressuscitou. A primeira teoria é a teoria denominada como hipótese da conspiração. Essa teoria, os céticos vão afirmar assim: é a primeira teoria que vai surgir no século I, especificamente pelos judeus, que Jesus ele não ressuscitou, mas o que de fato ocorreu é que esse homem chamado Jesus, ele foi sepultado e então seus discípulos roubaram o corpo de Jesus e anunciaram e contaram anunciaram uma mentira que Jesus ressuscitou. A segunda hipótese é a hipótese da morte aparente. Essa teoria vai dizer assim, segundo os céticos, que Jesus ele de fato não morreu. Essa teoria é denominada também como teoria do desmaio. Segundo essa teoria, após os soldados romanos terem tirado ali Jesus da cruz, ele não tinha morrido de fato. E então o reanimaram e anunciaram que ele ressuscitou. A terceira hipótese, a terceira teoria é a teoria da remoção do corpo. E essa teoria, segundo os céticos, vai dizer assim que José de Arimateia, quando ele chegou até os soldados ali, quando ele chegou até os líderes romanos, especificamente, pediram o corpo de Jesus para ser sepultado, para José de Arimateia sepultar o corpo de Jesus. José de Arimateia sepultou o corpo de Jesus em um determinado lugar e, passado ali algum tempo, ele removeu o corpo de Jesus daquele lugar que ele sepultou e sepultou em outro lugar. E então os discípulos de Jesus, passado alguns dias, eles foram no primeiro lugar que José de Arimateia sepultou esse corpo, e por não encontrarem o corpo de Jesus lá, então eles pensaram que Jesus ressuscitou e começaram a anunciar isso, sendo que Jesus o corpo dele foi retirado de lá e sepultado em outro lugar. E os discípulos passaram a crer que Jesus ressuscitou, sendo que houve uma remoção do corpo dele. E a quarta teoria criada pelos céticos, que é a mais aceita, é a teoria da alucinação, que segundo os céticos vai dizer assim, segundo esses estudiosos céticos, que os discípulos de Jesus, eles não viram Jesus de fato ressurreto. O que eles tiveram foi ali uma alucinação. E por eles terem uma alucinação, eles passaram a acreditar que Jesus ressuscitou, sendo que eles não viram Jesus ressurreto. Essa é hoje uma teoria assim mais defendida dentre os céticos que não acreditam na ressurreição de Cristo. Dentre essas quatro teorias, nós podemos entender que existem muitas e saber que existem muitas objeções a essas teorias, conforme Lane Craig vai abordar nesse seu livro. A primeira teoria, por exemplo, que foi a primeira teoria criada pelos judeus, ela é totalmente rejeitada hoje no meio acadêmico entre os estudiosos. E as outras teorias contêm muitas objeções, pois elas não possuem um poder explicativo convincente. E, ademais, nós podemos também entender que o fato da ressurreição de Cristo, ele propositalmente é um fato, devido ele explicar de forma plausível o sepulcro vazio, em primeiro ponto. Em segundo ponto, por explicar de forma plausível as aparições de Jesus após a morte dele. E o terceiro ponto é por explicar as origens da fé cristã, a convicção que os discípulos eles tinham e saíram anunciando. E quando nós vamos ver essas quatro teorias citadas aqui pelo cético, por não acreditarem na ressurreição de Cristo que eles criaram, elas não conseguem explicar de forma plausível, segundo William Lane Craig, os aparecimentos de Jesus após a sua morte, e não conseguem explicar também de forma plausível as origens da fé cristã. Já agora o cristianismo, a Bíblia, ela explica de forma convincente, porque ela é um relato que emana ali do século I por diversos personagens, pessoas que escreveram, relata de forma convincente esses três fatos: sepulcro vazio, as aparições de Jesus após a sua morte e também as origens da fé cristã. E existem muitas evidências, muitas explicações que nós podemos
ver de forma histórica. E William Quayle, quando ele vai abordar sobre o fato da ressurreição de Cristo, ele aborda que nós temos uma evidência histórica muito plausível para nós acreditarmos no fato, acreditarmos na ressurreição de Cristo por ser um fato, visto que nós temos 5 fontes independentes que relatam sobre o sepultamento de Cristo e também sobre o sepulcro vazio, sendo essas 5 fontes independentes Mateus, Marcos, Lucas, João e o apóstolo Paulo. E além de serem fontes independentes, são fontes totalmente antigas e dentre elas ali fontes precoces, como por exemplo a fonte de Marcos, que é um dos evangelhos ali, considerado pelos estudiosos, a grande maioria deles, o evangelho mais antigo, e também o relato de Paulo em 1 Coríntios 15, que é um relato de uma tradição muito antiga que emana os 5 primeiros anos após a ressurreição de Cristo. E tudo isso ali gera uma alta confirmação do fato da ressurreição de Cristo. Além do mais, nós temos o fato simplista do relato de Marcos. Nós podemos ver que Marcos, quando ele vai relatar sobre a ressurreição de Cristo, ele faz um relato simplista. E por ele fazer um relato simplista, isso demonstra que não é um relato lendário, não é um mito, pois mito e lendas carecem ali de relatos totalmente mitológicos, com diversas especulações, caracterizações, uma forma ali apologética de apresentar diversos conteúdos espiritualistas, teológicos, mas o fato de o Evangelho de Marcos apresentar um relato simplista da morte e ressurreição de Cristo demonstra ser um relato verdadeiro. A terceira evidência que nós temos também dentre esse fato da ressurreição de Cristo, conforme William Lane Craig, é o fato da primeira explicação dos judeus, segundo eles não acreditarem que Jesus ressuscitou, alguns deles pressupõem um sepulcro vazio. Devido à primeira explicação que surgiu ali, daqueles que não acreditavam que Jesus ressuscitou, ser que o corpo de Jesus foi removido, ela pressupõe um sepulcro vazio. E por ela pressupor um sepulcro vazio é porque de fato Jesus ressuscitou. Aquele sepulcro estava vazio porque ele ressuscitou e era um sepulcro conhecido por tanto para os judeus e romanos. De fato ele ressuscitou. E a quarta evidência que nós temos é o fato da Bíblia nos demonstrar que Jesus, as primeiras pessoas que viram Jesus ressurreto foram mulheres. E quando nós vamos estudar a questão ali do contexto judaico do século I, nós vamos ver que infelizmente o testemunho das mulheres era um testemunho não considerado como um testemunho confiável, devido a elas terem infelizmente um baixo reconhecimento, um baixo status social naquela época. E William Craig aborda que se fosse uma lenda que Jesus ressuscitou, os discípulos de Jesus eles não iriam escrever que as mulheres foram as primeiras pessoas a verem Jesus ressurreto, porque eles sabiam que se eles escrevessem as mulheres lá, que foram as primeiras a ver Jesus ressurreto, as pessoas não iriam acreditar, porque o testemunho de mulheres não era credível. Mas o fato deles colocarem que as mulheres foram as primeiras pessoas a verem Jesus ressurreto é porque de fato as mulheres foram as primeiras pessoas a ver Jesus ressurreto, porque aquilo de fato ocorreu. Mas se fosse uma lenda, eles iriam mentir e colocar que foram homens, devido a essa questão judaica da época. E nós podemos também entender que as 5 fontes independentes é um relato muito credível, pois William Craig afirma que os historiadores eles exigem 2 fontes independentes para um relato possuir historicidade e ser um relato confiável. Todavia, nós temos um relato de 5 fontes independentes que falam sobre o mesmo fato, sobre um sepulcro vazio, sobre uma ressurreição, além de nós termos outras evidências que corroboram com o fato da ressurreição de Cristo. Esse foi mais um vídeo do canal Reflexão Teológica. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, assista outro vídeo que eu também falo sobre a ressurreição de Cristo que está relacionado a esse vídeo. Fico com Deus, até o próximo vídeo.